Se tu ler a Bíblia sem a ideia de trindade, tu não vai encontrar trindade na Bíblia. Meu Deus do céu, como não? Não acha, tu não acha. Tu não acha. Principalmente no Velho Testamento, onde eles vão dizer claramente que Deus é um só e ele jamais vai se fazer carne. E o Messias seria quem, então? O Messias é um escolhido de Deus, não é o filho de Deus. Meu Deus do céu. Né? E por que quando Jesus fala que ele é filho de Deus, as pessoas querem apedrejar ele por Não, blasfêmia? quando ele fala que ele é filho de... Mas todo mundo Não é tem filho de Deus. resposta, tu não tem Todo mundo é resposta. filho de Deus. Tu tá só falando palavra, Mas tu tá mas certo. Não, mas tá certo, tu tá certo. Ele falou que é filho de Deus, ele não falou que é Deus. E as pessoas queriam apedrejar ele. Tá, mas porque ele falou... sabiam que o filho Mas por que de que não Deus, apedrejaram? o filho de Deus, quando viesse, seria o Messias. Não é verdade isso aí. Sim, Tu tá distorcendo, não é verdade. Jesus ali, ele seria o único filho, ele é o único filho de Deus. Todos nós, quando aceitamos a salvação e o sacrifício de Jesus, a gente é tomado por adoção. Entendeu? Tu viu que tu acabou de te contradizer 2 vezes, porque tu disse que ele é filho de Deus e não Deus. Não, eu falei que ele é filho de Deus e seria o Messias. Ele não, se ele então não é trindade. Por que ele não disse que ele era Deus? Escuta. Ah. Ó, ali ele se despiu de toda a glória dele, porque precisava de um Cordeiro Santo para que fosse pago toda a dívida que nós devíamos a Satanás, que a gente deu a ele por legalidade. Tu tira umas coisas do nada, assim, que eu não faço ideia de onde é que tu tá tirando essas paradas. Se tu deixar eu responder, tu vai começar a entender o meu ponto. O que eu quero dizer é que como que alguém ia pagar essa conta se não fosse alguém santo? Alguém de natureza santa. E o único que é santo é Deus, que não tem pecados. Entendeu? Então, dali... É por isso que João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo é Deus, na verdade. Tá, mas onde é que Jesus disse que ele é Deus? Ai, meu Deus do céu. Olha em João, vamos lá para João. João 1, versículo 1. Tá, mas é Jesus que tá falando isso ou é João? Posso... Olha lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá. E quem é que tá falando isso? Ele estava no princípio com... todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá, mas... Nele estava a vida, e a vida era a luz. Perfeito. Quem escreveu isso? Foi o João, inspirado pelo Espírito Santo. Foi João, supostamente, a gente não sabe que foi João, mas vamos lá, vamos supor que foi João. Foi Jesus que falou isso? Ele estava relatando o Evangelho de Jesus. Foi Jesus que falou isso? Foi Jesus que falou isso? Espírito Santo. Foi Jesus que falou isso? Não, foi João inspirado pelo Perfeito, então não é Jesus que diz dizendo que é Deus. Beleza, quando é que Jesus diz que é Deus? Mas tu tá fazendo, tipo assim, a pergunta que não tem sentido. Jesus falou alguma vez que ele era Deus? Sim. Quando? Eu sou. Ali na tradição judaica, isso não é. Eu quero saber ele dizendo, eu sou Deus. Ele é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá, mas onde é que ele diz que ele é Deus? Ele é o caminho, ele não é Deus, ele é o caminho. Deus é a chegada. A verdade e a vida. Isso, o caminho é a chegada. Eu quero saber quando Jesus diz, eu sou o Deus. O caminho, a verdade e a vida era a porta do tabernáculo. De novo, tu tá justificando que Jesus é um caminho para Deus. Beleza, eu quero saber onde Jesus diz que é Deus. Não é isso, eu vou te explicar. Por que Jesus é chamado de filho de Deus e não de Deus, então? Por que ele se chama de filho de Deus? Pra gente manter uma conversa. Tu fala, eu te explico. Cara, tu falou 1 minuto e meio enrolando aqui, eu te perguntei onde é que Jesus fala que é Deus, e tu fica fugindo da pergunta. Eu tô retratando algo que do Evangelho de Jesus. Eu não tô te perguntando onde Jesus diz que ele é Deus. Eu sou Deus. Vamos lá. Posso? Então vamos lá, vou responder. Aí depois tu tem teu momento de fala, ok? Se tu não enrola, eu quero saber onde é que ele fala. Versículo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já respondi que não é. O caminho, a verdade e a vida eram as portas do tabernáculo. Ou seja, o caminho era a porta que levava ao pátio, a verdade era a porta que levava ao altar de bronze e a vida era o Santíssimo Lugar. Ou seja, ali no Santíssimo Lugar, ele estava representando que ele era o caminho que levava a Deus, que ele era a verdade que levava a Deus e que ele é a vida eterna, cara. Entendeu? Onde é que Jesus diz que é Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, isso é uma metáfora e ele não está dizendo, ele é o caminho. Eu quero saber onde ele fala eu sou Deus, eu sou Deus. Ele nunca fala isso em nenhum evangelho que é Deus.
Nenhum evangelho ele diz que é Deus. Jesus nunca disse que era Deus. Nunca. Simples assim. Jesus nunca afirmou que era Deus. Isso é uma construção feita teologicamente por Paulo e pelos discípulos após a morte de Jesus. E isso começa quase imediatamente após a morte de Jesus na cruz. Eles começam a deificar Jesus ali. Só que essa é uma construção que só vai se concluir quando? Por volta da época que João foi escrito. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas não falam isso. Nenhum dos três dá a entender isso. E é uma coisa meio importante. Por que Mateus, Marcos e Lucas não falam que Jesus é Deus e só João vai começar a falar isso? Será que é porque em 100 depois de Cristo a teologia já estava mais condensada e formada? E de repente a partir dali eles queriam construir um novo evangelho que deixasse mais claro para as pessoas que Jesus não era só o Messias e sim Deus? Posso responder agora? Pode, não disse que era meu tempo de fala? Tava dando meu tempo de fala. Não, eu tava esperando, porque tu fez várias perguntas e eu tava entendendo qual seria. Beleza. Em cada evangelho, existiu 4 evangelhos. Não. Ó, porque, de novo, tá? É muito importante que se João disse que Jesus era Deus, os 3 evangelhos anteriores confirmem que Jesus era Deus. Por que eles não fazem isso? E não adianta dizer que eles têm funções diferentes que eles não têm. A função de todos eles era a teologia. Por que os outros 3 não dizem que Jesus era Deus se essa é a coisa mais importante do cristianismo? Tu quer que eu responda com uma palavra? Seria isso? Eu quero que tu tente tentar parar de passar pano pra tentar explicar por que os outros não dizem isso. É porque assim, se a pessoa não dá uma resposta que tu quer, tu não deixa a pessoa falar. Pode falar. Obrigado. Vamos lá. Foi feito os 4 evangelhos como uma prova que Jesus realmente existiu. Porque ali na tradição da época, vamos para o contexto histórico, precisava de 4 testemunhas para provar algo. Entendeu? De onde é que tu tirou isso? Olha o contexto histórico. Não, de onde é que tu tirou isso que precisa de 4 testemunhas? Olha o contexto histórico. Mas qual contexto histórico? Me diz qual contexto histórico. Posso continuar sem? Não, tu precisa me justificar de onde é que tu tirou essa afirmação. É porque, assim, imagina que se uma pessoa ali escrevesse uma carta e falasse assim, tal coisa é verdade, qual credibilidade isso passaria? Não, tu não me respondeu por que precisa de 4 pessoas especificamente. Hã? Tu não me explicou por que precisa de 4 pessoas especificamente para testemunhar algo como verdade. Mas, não, eu só queria entender uma coisa. Quando tu tiver no teu momento de fala e eu começar a fazer pergunta pra Cara, é que assim, ó, tu tá passando. Desculpa, mas é que tu tá passando uma informação que tu tá tirando do teu rabo. Eu tô pedindo a fonte dessa informação. De onde tu tirou que precisa de 4 pessoas? Seriam 4 testemunhas para provar o mesmo ponto. Tudo bem, mas baseado em quê? Baseado em que tu tirou esse número? Se tu terminar de deixar eu falar, mas tu não tá me explicando. Que assim, ó, tu tá dizendo que precisa de 4 testemunhas. Beleza, eu quero saber de onde é que tu tirou isso. É simples, só me responde onde é que tu tirou isso. De onde é que tu tirou essa história? Porque são 4 evangelhos para provar o mesmo ponto. Porque cada um é destinado a um tipo, um pessoal específico. Por exemplo, Mateus, ele é descrito como o filho do homem, que seria o filho de Deus. Entendeu? E Mateus vai mostrar a genealogia de Jesus. Aí, mostrando a genealogia de Jesus, eles vão provar que Davi veio da tribo de Judá, que Davi era descendente que Jesus era descendente de Davi e que ele era assim o Messias. Que ele estava destinado ali a libertar o seu povo. Mas não libertar dos romanos, mas sim libertar do pecado. Entendeu? Com base nos registros históricos e bíblicos do primeiro século, a regra padrão para validar um testemunho, especialmente questões legais ou graves no contexto, não era de 4 pessoas, mas sim de 2 ou 3. Sim. Mas de onde é que tu tirou 4 pessoas? Por que tu inventou esse número, então? Mas precisou de 4 pessoas porque cada um é descrito Jesus de uma forma. Não faz nem sentido, tinha mais evangelhos do que isso. Como assim tinha mais? Tinha pelo menos uns 12 evangelhos diferentes. Inclusive o evangelho de Simão, o evangelho de Pedro, foi um dos mais famosos do primeiro século. Teve evangelho de Maria Madalena, teve evangelho de Tiago, tem evangelho de diversas outros discípulos que tiveram, inclusive o evangelho de Jesus. Todos eles foram testemunhos, só que escolheram esses 4.
Não Como tem, não assim? tem uma regra pra escolher esses quatro. Não sei de onde é que tu tirou Tu tá isso. simplesmente enfatizando uma coisa que, tipo assim, Tu mentiu pra mim, tu disse que no contexto histórico precisava de 4 testemunhas, é mentira. precisavam de. Eu confundi, precisava de dois, mas mesmo assim é na mesma linha. Entendeu? Vai, continua então. É como se. É como, e tu também mentiu, tu falou, tu afirmou que eu falei algo sendo que eu não tinha falado. Tu falou aquilo que eu falei que tu falou antes, falou. Não falou, eu não falei, não. Tu disse Tu que tinha falou que. que Jesus. Vai, pode falar. Posso repetir tua afirmação? Pode? Tu falou para mim que Jesus tinha anulado o Velho Testamento. Eu Mas não, eu nunca falei que disse tinha feito- isso. Não, tu falou alguma coisa sobre isso. Aí eu falei que Jesus só fez algumas mudanças. Não, eu disse que Jesus veio pra cumprir as leis do Velho Testamento. Sim, ele cumpriu. Por isso que eu te disse por que que tu tira a barba então. Por que que tu tira a barba então? Tá, vamos lá. O primeiro evangelho, ele é para os judeus, entendeu? Para os Tá, e judeus cristãos. por que que ele não diz pros judeus então se é tão importante? Não, é que eu quero entender. Por que que ele não diz, por que que ele não diz pros judeus, já que é tão importante dizer que é pros judeus, que aquele cara é Deus? Porque ali ele estava mostrando para eles o porquê os fatos e argumentos que mostravam a genealogia dele, porque os judeus, eles eram muito assim, são até hoje, né? Qual é a tua genealogia? Tu veio da onde? Qual tribo? Entendeu? E Jesus ali foi provando todos os fatos para eles. Tá, mas não era pra isso que ele faz, não é pra isso que Mateus faz a genealogia. Ele faz essa genealogia pra mostrar que Jesus é o Messias porque ele é do tronco de Jessé. Sim. Só que aí pra isso Jesus tem que ser filho de José. Meu irmão, Jesus, ele é filho de Deus. Ele veio da genealogia de Davi até José. E ele foi filho de Maria. Entendeu? Tá, mas pra Jesus ser filho de Davi, pra Jesus ser da tribo de Davi, ele precisa ser filho de José, sanguíneo. Mas se ele fosse sanguineamente filho de José, ele nasceria em pecado, porque é a herança de Adão. Paulo disse que ele é filho de José. Ele é filho de José, mas assim, foi feito um milagre em Jesus. Aí entra o campo Não, da Paulo fé. disse que ele é consanguíneo de José, que ele é filho de José por Sim, sangue. mas não precisou do ato para Jesus, para Maria engravidar. É por isso que os católicos falam que elas que ela é virgem. Mas Não, ela teve porque outros filhos Paulo não depois fala. disso. Onde é que Paulo fala que Não, ela era eu tô virgem? falando o que aconteceu. Certo, mas onde é que Paulo fala que ela é virgem? Paulo não fala que ela é virgem. Não, eu tô falando sobre a igreja católica. Não, tudo bem, mas Paulo não fala que ela é virgem. Paulo fala que ela é Sim, filho de ele não José e não fala. fala nada sobre nascimento virginal. Sim, ele não fala. Então, se ele não Mas- fala sobre mas- nascimento virginal, por que que tu assume isso? Não, eu não tô assumindo, eu tô falando que é uma coisa que a igreja católica fala. Então, Que a- eles, que a- eles acreditam que José fez sexo sim com Maria. Não, mas Maria era uma mulher escolhida de Deus. Sim, que José fez sexo com ela Mas e teve não, filho de José. eles não eram assim, eles não tinham uma relação, eles não tiveram relações sexuais. Onde é que diz Tanto isso? é que o anjo teve que aparecer para José para falar para ele, cara, ó, tua mulher tá grávida. E Eu sei Lucas? que é meio difícil de entender. Escuta, eu sei que é meio difícil de entender, mas tua mulher tá grávida e ela vai lá, quando ela vai falar para ele, ela vai com medo, né? Porque ela vai pensar, pô, ele vai pensar que eu traí ele. E isso na época era algo vergonhoso. E daí ela pega e quando ela vai falar para ele, ele fala, opa, não, o anjo já passou aqui, já me disse. E Tá. é isso. Mas onde é que fala que é. Então, como é que ele é filho de José? Hã? Como é que ele é filho de José, então? Porque daí entra no campo da fé. Deus Não pegou, precisou do ato. Deus pegou inseminou artificialmente Maria com o sêmen de José, é isso? Não, mas não que seja isso especificamente. Não é mais Mas fácil não acreditar que precisou- José foi lá e comeu a Maria mesmo e ela Não, engravidou? Não. Porque, tipo Aí assim, é me só- parece uma desculpa esfarrapada que eles estão dando. Mas, escuta, eu não tô. Por isso que eu falei que entra no campo da fé. A gente não sabe o que aconteceu, mas sabe o que aconteceu. Então, historicamente, Mas a gente não- pode dizer que isso não aconteceu. Hã? Historicamente, a gente pode dizer que isso não aconteceu. O ato não. Não. Historicamente, a gente pode dizer que não aconteceu essa história do anjo aparecer pra Maria e ela só engravidou porque os dois fizeram sexo. Não apareceu para Maria. Navalha de Ockham. A Navalha de Ockham, ela diz isso. A resposta mais simples é mas provavelmente eu tô aquela tô falando que o anjo que apareceu para José, que falou para ele que Maria ficaria grávida e o Messias viria dela. Tá, mas, de novo, qual é a explicação mais óbvia que a gente pode tirar dessa história se a gente considerar a explicação mais racional dela? Ó, assim, que Que um anjo Jesus- apareceu ou que José engravidou ela? Não, que o anjo apareceu.
Quando Essa é a apareceu, explicação mais lógica. Jesus lá. Essa é a explicação mais lógica Não, e mas é racional. por isso que eu te falei que entra no campo da fé, Não, cara. mas então, se a gente vai pegar a explicação mais lógica, qual é a explicação mais lógica do que aconteceu? Ok. Mais lógica não, mais racional, digamos assim. Isso. Lógica Mais também. racional. A mais Ó, lógica é essa também. então a gente sai do campo da fé. Mas é óbvio que sai do campo da fé, porque não faz Ok. sentido isso. Não, ok, vamos lá. No campo racional, o José pegou lá, fez o ato com Maria, e fazendo o ato com Maria nasceu Jesus. Esse era o racionalismo. É o que Paulo defende. Não, é o racionalismo. É o que Paulo defende. O que a Bíblia descreve é outra coisa. O que Paulo defende é outra coisa. Paulo defende que ele é filho de Não, José. Jesus ele é filho de José, mas não precisou do ato para ele ser filho de José. Não, mas daí ele não seria filho de José, ele tem que ser filho de Deus. Como é que Então, o sêmen... Se o esperma mas de como- José, se o esperma de José foi utilizado para fecundar Maria, Mas ainda assim o pecado tá ali. Não. Ah, Não. A Bíblia não fala sobre ele pegar o sêmen de José. claro e que eles colocar não em Maria. sabem, porque eles não sabem como é que Não, funcionava não naquela fala. época. Eu não falei que não sabe, não fala. Então como é que ele é filho de José se ele não é do esperma de José? Mas se tu fizer essa pergunta para mim, a gente sai do campo da fé e vai para o campo racional. É que eu só tô tentando dizer que eles estavam mentindo ali e que Paulo não defende isso. Paulo diz que não, ele nasceu do sangue de José. Ele defende que ele é do sangue de José. Não, mas Sim. é como, por exemplo, tu pega, adota o menino, ele é o teu filho. Não é assim que funciona a linhagem tem que ser sanguínea Ok, para tu ser mas descendente é um de exemplo Davi. que daria para compreender. Não dá para precisou compreender fazer porque o ato dentro pra do criar um menino. De novo, os judeus, eles consideram a linhagem sanguínea do pai para definir de que tribo ele vai ser. Então, E por isso eles foram lá e mataram Jesus. Não tiveram a fé que Jesus seria o Messias, entendeu? porque ele não cumpriu a profecia do Messias? Claro que cumpriu, cara. Não. Ele cumpriu todas as profecias. Ele cumpriu a profecia de Isaías 11? Todas. Não, mas a de Isaías 11 ele não cumpre. Todas ele cumpriu. Ele libertou o povo da Síria e eles caminharam e foi a maior libertação depois do Egito? Foi a maior libertação porque eles tiveram acesso a se libertar. Amigo, não é isso. Ele tem que ser liberto da Assíria. O rio Eufrates vai ser dividido em 8 braços e eles têm que atravessar e vai ser maior do que a do Egito. Foi isso que é falado na profecia de Isaías. Foi conquistada a paz mundial? Foi reunido todo o povo em Jerusalém? Foi destruído todos os inimigos de Israel? Ele reinou eternamente, a sua descendência permanece até hoje? Não. Isso vai acontecer, meu amigo. Não, mas é que tá. Tu tá dizendo que vai, mas ele não cumpriu. Essa é a tua interpretação de que vai acontecer. Onde é que fala na profecia de Isaías 11 que Jesus ia morrer? Quando Jesus ali ele tava para morrer e tudo mais, quando todas as profecias estavam acontecendo, Jesus estava cumprindo todas as profecias, ali, os judeus ali, nenhum acreditava que era ele. Ainda mais quando ele apareceu não foi de cavalo, não foi vestido como um rei que eles esperavam, entendeu? Tá, mas é que a profecia dizia que ele ia ser um rei. Mas ele é um rei. Então tu entende que ele não cumpriu a profecia porque ele não fez aquilo que foi dito que a profecia ia fazer? Todo mundo tá, o pessoal ali em volta, né? Os que seguiam ele estavam gritando, Hosana nas alturas. Aí foram lá e se decepcionaram porque achavam de uma forma e não era da forma que eles Mas é porque a pensavam. profecia dizia não isso. Era da forma. A profecia dizia que forma. a profecia dizia que ele ia destruir os inimigos de Israel. Ele não fez isso. Claro que sim. Não fez. Quando é que ele destruiu os inimigos de Israel? Mas é porque tu tá usando uma linhagem racional. Não, mas óbvio. Amigo, a profecia diz isso. A profecia diz que vai acontecer, que o Messias vai fazer isso. O Messias vem e não faz isso. Ele não é o Messias. A profecia de Miqueias diz que ele vai ter uma linhagem davídica que vai governar Israel. Não fez isso. Morreu. Onde é que a Bíblia diz? Qual profecia diz que o Messias ia morrer? Nenhuma profecia do Messias diz isso. Jesus ele não veio para nos libertar de homens. Mas isso é uma desculpa que tu tá dando para tentar justificar o fato dele não ter cumprido a profecia. O John Walton, que é um teólogo, o John Walton, só um pouquinho, calma aí, calma, cara, respira fundo. John Walton vai dizer, John Walton é um conservador, fundamentalista, cristão que acredita na inerrância da Bíblia. E ele vai dizer assim, Jesus não cumpriu nenhuma profecia messiânica do Antigo Testamento.
Mundo Perdido dos Profetas do Antigo Testamento é o nome do livro. Nenhuma profecia do Antigo Testamento que se referia ao Messias, Jesus cumpriu. Nem Miqueias, que dizia que ele nasceu em Belém e ia ter uma linhagem davídica, nem as profecias de Isaías que ele disse que ia fazer. Ele nega, como eu sempre defendo aqui, Isaías 7 não tem nada a ver com o Messias, Isaías 9 não tem nada a ver com o Messias, Gênesis 3,15 não tem nada a ver com o Messias também. Tudo isso são interpretações posteriores dos cristãos para tentar encaixar Jesus em algum ponto do Antigo Testamento para achar ele lá. Mas as profecias messiânicas, Jesus não cumpriu nenhuma. Sim, mas até porque tu quer levar tudo pro racionalismo. Tu não quer entrar no campo da fé. Então se a gente não entrasse no campo da fé e entendesse tudo pelo racionalismo, tu acha que faria sentido Jesus em João 17 orar por aqueles que não viram, mas creram? Mas é que eu tô levando pela fé judaica. A fé judaica tá dizendo que ele não cumpriu. Mas a gente não leva, a gente só conversaria pelo Velho Testamento, porque na Mas é que aí que tu tá, tu quer que só a tua visão vale como acerta? Não é que seria só a minha visão. Se eu uso meu raciocínio lógico para encaixar a realidade, a mitologia judaica e a mitologia cristã, e eu vejo que a mitologia cristã não tá batendo com a realidade, com a mitologia judaica, eu automaticamente vou partir da conclusão que a mitologia cristã está errada. Tu tá anulando toda a Bíblia por conta de um versículo isolado. Não é um versículo isolado, são vários versículos, é um capítulo inteiro, e todas as profecias messiânicas a respeito de Jesus, que sobre o Messias não se cumpriram em Jesus, esse é o ponto. Nenhuma profecia se cumpriu em Jesus. Então, no caso, se a gente fosse levar só pelo campo do racionalismo e não entrasse no campo da fé, como é que a gente ia entender? Mas eu tô entrando no campo da fé, eu tô entrando dentro do campo da fé judaica. E eu tô vendo que a mitologia não se... e mesmo se tu olhar na mitologia cristã, tu vai ter o John Walton, que é um cristão fundamentalista, defendendo que não cumpriu as profecias também. É porque assim, simplesmente, se ele não responde uma pergunta, ele não é Deus. Se ele não fala uma coisa, ele não é Deus. Não, se ele não faz isso daqui, se ele não mata todos... se ele não mata todos os inimigos, se ele não mata todos os inimigos de Israel, ele não cumpre a profecia do Messias. Se ele não liberta os judeus da Síria, ele não é. Se ele não traz a paz mundial, ele não é o Messias. Se ele não conquista se ele não faz uma linhagem davídica da genealogia dele, ele não é o Messias. E se ele não veio do tronco de Jessé, ele não é o Messias. E ele não é o Messias, porque ele não veio do tronco de Jessé. Segundo tu, ele é filho de Deus. Então, no caso, na tua linhagem aí, se um dia a física falhar, a física não existe. Não, a física falha, a física vai falhar, porque as leis físicas, elas podem sim mudar ao longo do tempo, elas não são permanentes. Então elas não existem. Não, elas existem, nesse momento elas se aplicam, porque a gente consegue testar elas. Não, mas se um dia falhar, ela não existe. Experimenta frear num carro em alta velocidade para ver se não vai funcionar a física. Não, é a mesma coisa. Ela funciona. É o mesmo argumento. Tu tá defendendo agora, mas é o mesmo argumento. Não é o mesmo argumento. Que tá usando, claro que é. Não tem nada a ver. E é completamente abobada essa tua comparação. É uma falsa equivalência completa. É uma falsa equivalência. Uma lei da física, se eu testar agora uma lei da física, ela vai funcionar. Quer ver? Ó, vou jogar pra cima, ó. Funcionou a lei da física, pronto. Prova que Jesus é Deus. Não tem como. A gente vai. Eu vou terminar aqui que eu tenho que ir pra academia, mas volta outra hora pra gente conversar, cara. Um abraço. Na hora, valeu, cara. Valeu.